E quando ele pega a oportunidade, ele aproveita e ora pelos dias das ofertas e dá seguimento. Agora eu gostaria de pedir, Eu gostaria de pedir, não é porque o avô de vocês está pregando, o esposo, é o pai, que fiquem, quem quer beber água aí vai beber logo. Atentos. Alguém quer beber água? E quando começar a palavra aí, que às vezes é porque Jesus fala que o profeta de casa não tem honra, Atentos à palavra de Deus, porque eu sei que Deus vai falar ao seu coração. E aí, quando é alguém que a gente conhece, a gente perde a bênção, porque Deus está falando e a gente, quem está falando é fulano, então fique ligado, que você pode voltar para Jaguaquara e a surpresa de Deus está lá lhe aguardando. Amém? Vamos orar. Deus, esperar a pastora se organizar aí. A pastora está agitada. Marta. Tá pronto, pastora? O que podia orar é a pastora. A pastora está correndo. Fica com inveja, com vergonha, meu Deus. Mas era da hora, era bonito, Moisés, está com vergonha. Vamos lá? Estenda suas mãos para cá aí, em direção ao pastor Moisés. Deus, está aqui o teu servo, o teu ungido, e que o Senhor possa usar os lábios dele para falar aquilo que nós precisamos ouvir. Que seja a tua palavra nos lábios dele e que teu Espírito Santo possa conduzi-lo de acordo à tua vontade. Em nome de Jesus, você diz? Amém. Glória a Deus, saudamos a igreja da Pai Senhor, amém. Estamos felizes de estar na casa do Papai do Céu, Nesse tempo tão bonito, Tá lindo, é pequenininho, mas está todo bonitinho, todo arrumadinho, Uma bênção, Ele sabe, como diz o povo, decorar, sabe, Graças a Deus, Deus dá inteligência para ele, no sonho e tudo, que ele continua assim. Esse é o do Senhor, Dedicado à obra do Senhor. A Bíblia diz que tudo que a gente fez do Senhor ainda é pouco ainda, Então nós temos que fazer algo, para não estar no céu, como diz aquele, com a mão enferrujada. Então uma passagem bíblica que muitas vezes não se prega em Coríntios, que a sua obra seja como palha, como feno, como ouro, pedra preciosa, vai passar por uma prova no céu de fogo, e se for deteriorada, você não vai receber a bênção, você vai ser salvo. Já viram pregar isso na igreja? Alguém já ensinou isso na igreja? Algum pastor já pregou isso para você? Então vai ler em Coríntios, me parece que é 5. Se tuas obras sejam como palha, como feno, como ouro, pedra preciosa, aleluia, deteriorar, não vai receber galardão, será salvo. Jesus está comigo, o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Aquele que mais fizer, vai receber galardão no céu. Eu creio que vai receber encargos, no céu, aleluia. Então vamos ficar, atento pela obra do Senhor Jesus. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Esse ide não é para o pastor, é para todos nós. Falar de Jesus, e ganhar um para Jesus, ensinar, doutrinar, defender o evangelho de Jesus. Eu gosto muito de defender o evangelho de Jesus. Quando vejo a seita aí querendo tirar o nosso servo do caminho do Senhor, eu me levanto como um leão feroz. A gente vai chegar nos adventistas ali, e quem combateu ali foi a irmã Abigail e o irmão Valdir. Nós combatemos aquela seita, chegaram ali querendo arrastar os irmãos das nossas igrejas ali, como arrastou alguém, Semana eu tive sabendo que uma jovem que é da nossa igreja, a Zeinha, tirou da nossa igreja. O jovem mesmo falou, E já deu ensinamento para ele, está com a mente meio cauterizada, mas ele não está sendo mais adventista, mas fica com a mente cauterizada com o sábado, com a doutrina de Ellen White. Então a Bíblia nos diz: batalhar pela fé que foi nos entregue. É uma batalha, é uma guerra,
Aleluia. Mesmo que Jesus, ele ali combatia contra os fariseus, quando os fariseus se levantavam contra Jesus, o que é que ele dizia? Raça de cobra, raça de víbora, raça de surucucu, de pico de jaca, vocês estão com um sepulcro caiado, bonito por fora, por dentro, interiormente cheio de ossos. Então aqueles fariseus eram religiosos, eles tinham a Bíblia na mão, eles tinham um Antigo Testamento, né? Eles seguiam a lei de Moisés, mas quando Jesus dizia que era filho de Deus, ele dizia: esse não é filho de Deus. Eles não creram em Jesus. Quando Jesus quebrantava o sábado, quando Jesus passava pela seara com o discípulo que ali comia alguma coisa, ele não é filho de Deus, está quebrantando o sábado. Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então nas igrejas nós temos que, batalhar, porque essas seitas estão lá pregando contra nós, dizendo que nós pertencemos à Babilônia, porque o Papa que determinou que guardasse o dia de domingo, e eles guardam o sábado e ficam jogando isso na nossa cara. Então vamos batalhar, irmãos, o inimigo está aí. Então eu estava vendo um pastor agora à tarde, lá da Venezuela, como entrou ali o comunismo na Venezuela, como a igreja foi ali combatida ali na Venezuela. Ele ensinando: vocês oram pelo Brasil, porque pode acontecer isso lá. O exemplo que nós passamos aqui na Venezuela, e ele ensinando, falando com outro pastor, quanto sofrimento ali, eles estão alegres, aleluia, porque a liberdade veio para pregar a palavra de Deus. Vamos ficar atentos, irmãos? Não pode fazer política, não entrar na política, daqui a pouco os políticos dominam nossas igrejas aí, e os crentes têm que ficar calados, muitas vezes presos. Aleluia. Corre, fecha as igrejas, e pode acontecer isso com o Brasil, e muita gente está duvidando disso aí, muita gente está duvidando disso aí. E o pastor ali falou que lá eles perseguiram a igreja de Jesus. Glórias a Deus. Então vamos batalhar pela fé que nos foi entregue. Vamos ver a palavra de Deus em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Efésios fica junto de Gálatas, depois de Coríntios. Aleluia, glórias a Deus. Capítulo 2, versículo 11. Eu gosto de pregar a Bíblia literalmente. Porque literalmente, irmão Moisés, literalmente é na raiz, como ela é. A primeira interpretação da Bíblia é literal, depois vem a figurada. E eu gosto de pregar versículo por versículo da palavra de Deus. Quando eu cheguei na igreja do pastor Alzés, eu preguei o livro do Novo Testamento, os 5 livros, versículo por versículo, já preguei. Não é me honrando, querendo honra não. O Atos dos Apóstolos, versículo por versículo, Gênesis, versículo por versículo. Deus me deu essa sabedoria. Glórias a Deus. Vamos estudar a palavra de Deus nessa noite, ler, O versículo 1 diz assim, e o título, o epígrafe diz assim: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. O versículo 1 nos diz: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados de circuncisão, por aqueles que se intitularam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De 2 povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Versículo 19: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos
e membro da família de Deus, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para seres morada de Deus no Espírito. Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, para te glorificar, para te exaltar e para te adorar. Espírito Santo, me usa, me capacita nesta noite, porque tu és o nosso professor. E que nosso coração seja como uma boa terra, que produz por cada semente a 30, a 60 e a 100 por cada semente. E que essa palavra que vai ser pregada, que vai ser, aleluia, que o Senhor vai me usar, ser edificação para as nossas vidas espirituais. Que o Senhor venha também abençoar esse ministério. O teu filho está à frente dessa obra com Dai, aleluia. Que o Senhor venha, ó Deus, aleluia, enviar almas, ovelhas humildes, para que está ajudando o teu servo também, Senhor. Vem nos abençoar financeiramente, em nome de Jesus, como o Senhor tem nos abençoado e nos prosperado, e o Senhor há de prosperar minha família mais e mais, financeiramente, em nome de Jesus, amém. Então essa carta, Paulo escreveu à igreja na Galácia, aos Gálatas. Louvado e exaltado o nome do Senhor. E aqui o título nos fala sobre os gentios judeus são unidos pela cruz de Cristo. O gentio é aquele povo que vivia ali naquelas regiões de Israel, não tinha esperança de salvação, porque Deus fez a promessa a Abraão. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, aleluia, do meio da tua casa, dos teus familiares, vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu te abençoarei, aleluia, louvado, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, e abençoarei aqueles que te abençoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui eu vou entrar na política de novo. Abençoarei quem te abençoar. Se um governo da nação é contra Israel, é contra Deus, porque o povo de Israel que está aí guerreando é o povo da promessa, aleluia, glória. Por que Estados Unidos é abençoado? Porque eles defendem Israel, eles são amigos de Israel. Porque um governo se levanta contra Israel, a maldição vem contra o povo daquela nação. É isso que nós temos que entender, irmãos, aleluia. Na guerra que está existindo entre o rei Bolá, o nosso presidente foi contra Israel. O projeto do povo dos rei Bolá, aleluia, do Irã, é construir a arma atômica para destruir Israel, exterminar Israel do mapa. Louvado e exaltado em nome de Jesus. Mas Deus deu sabedoria ao cientista de Israel, aleluia, tem um escudo de armas. Quando eles jogaram os foguetes de Israel, aleluia, os foguetes de Israel detonavam os foguetes do Irã no ar. Se não tivesse esse foguete para defender, para destruir, Israel hoje tinha virado fumaça. Mas muitos crentes não entendem isso, não. Eu li sobre Israel mais de 10 anos, notícias de Israel, revista, eu sei tudo do acontecimento. Nós temos que entender que Israel é o ponteiro do relógio de Deus, indicando as profecias. Toda notícia de Israel, aleluia, glórias a Deus, acontecimentos lá, religiosos, políticos, indicando a vinda de Jesus. Louvado e exaltado em nome de Deus. Nós temos que entender que Jesus vai governar no milênio, lá em Jerusalém, essa Jerusalém aí. Jesus vai governar lá, aleluia. Zacarias 14, lá em casa, que Jesus vai pisar no monte da oliveira, o monte vai abrir no meio, aleluia.
e Jesus será rei sobre toda a terra no milênio. Tem que ser pregado isso na igreja, irmãos. Estou se pregando prosperidade, aleluia. Esquece, de pregar sobre santificação, sobre salvação e também escatologia. O que é escatologia, irmão Moisés? Estudo das coisas futuras. Aleluia, louvado e exaltado o nome do Senhor. Então Deus disse a Abraão: eu abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E a Bíblia nos diz: por Jerusalém, nós temos que orar por Jerusalém, nós temos que orar pelo povo de Israel. Aleluia, glórias a Deus, louvado e exaltado é o nome de Jesus. A minha mensagem não era essa não, mas eu entrei nessa mensagem aí. E no versículo lá, Gênesis 12, diz assim: em ti serão benditas toda a família da terra. No mesmo capítulo, no mesmo versículo, no fim está: em ti, das tuas entranhas, Abraão, nascerá um Redentor, Jesus, e todas as famílias da terra serão abençoadas em Jesus. Aqui está a família abençoada de Deus, em Jesus. Se cumpriu a promessa, tá? Se cumpriu nós, que era gentios. Se cumpriu essa promessa que Deus fez a Abraão. Aleluia, louvado e exaltado o nome do Senhor. Portanto, lembre-se, Paulo escrevendo à igreja aos Gálatas: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios, na carne. Aleluia, era o povo que não fazia parte da promessa que Deus fez a Abraão, chamado incircuncisão. Por que incircuncisão? Deus, aleluia, fez um pacto com Abraão que todo homem que nascesse da família de israelita tinha que ser circuncidado. O que é a circuncisão, irmão Moisés? A criança nascia, Jesus foi circuncidado no 8º dia. Maria e José levou Jesus ao templo para ser circuncidado. O que é circuncidado? É aquela pelezinha que cobre o pênis da criança, ser cortada aquela pelezinha. A circuncisão é aquilo ali, irmãos. Aleluia, Deus fez esse pacto com Abraão. Abraão foi circuncidado depois de velho. Aleluia. Então todo o povo de Israel era circuncidados. É por isso que aqui Paulo escrevendo aos Gálatas, chamado incircuncisão por aquele que se intitula circuncisão. Eles dizendo que vocês gentios, aleluia, vocês, aleluia, dessa cidade aí, vocês são gentios e os judeus têm você como incircuncisos. Aleluia, por aquele que se intitula circuncisão, que é feito na carne, está vendo? Por mãos humanas, era feito pelo sacerdote, mãos humanas. Chega a levar a criança, o sacerdote cortar a pelezinha do pênis da criança. Aleluia, louvado e exaltado é o nome de Jesus para todo sempre. Aleluia, que é feito na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separado da comunidade do povo de Israel. A promessa era para o povo de Israel, e Calabachaia, aleluia, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus o mundo. Então aquele povo ele morria sem salvação. O povo circunvizinho de Israel, aleluia, morria sem salvação, porque a promessa foi feita só ao povo de Israel se obedecesse a palavra de Deus, se obedecesse os escritos de Moisés. Aleluia, louvado e exaltado o Pentateuco, louvado e exaltado o nome do Senhor. Precisa ter obediência também para serem salvos o povo de Israel. Aleluia, e quantas vezes eles se desviaram do caminho do Senhor, aleluia, adorando outros deuses, adorando a Baal, adorando a Moloque, e ali Deus enviava os profetas e falava com o rei: quebra-se mais de escultura, adora o Deus verdadeiro, e o rei não acreditava na mensagem do profeta, e Deus aí mandava a Síria, mandou Nabucodonosor destruir Jerusalém e levar preso, cativo, o povo lá para a Babilônia, para a Síria.
Aleluia, louvado e exaltado o nome do Senhor. Então Paulo aqui escrevendo: vocês estavam sem Deus no mundo, sem esperança de salvação. Aleluia. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe dessas promessas, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Está vendo, irmão? Aí quando Cristo morreu na cruz, veio para salvar toda a humanidade, não só o povo de Israel. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas quantos receberam, deram o poder de ser chamado filho de Deus, que nasceram nem do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. Aleluia. Jesus veio para o povo de Israel, mas rejeitaram Jesus. Os fariseus, principalmente os religiosos, os fariseus, levantavam contra Jesus, dizendo: filho de Deus, nós não cremos nele, ele está quebrantando o sábado, ele não está obedecendo a lei do sábado. E ali eles iam contra Jesus. E se você ler Mateus, João, Marcos e Lucas, vê que foram eles que fizeram o complô para entregar Jesus a Pilatos. Não foi Pilatos que condenou Jesus, foram os religiosos, os fariseus, aleluia, judeus, que entregaram Jesus na mão de Pilatos para ser crucificado, irmãos. Louvado e exaltado o nome de Jesus. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Se dissermos que andamos na luz como a luz está, temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por que falou o sangue de Jesus? Porque só com derramamento de sangue há perdão de pecados. Na antiga aliança, na promessa que Deus fez ao povo de Israel, quando alguém pecava, ele tinha que levar, aleluia, até no santuário ali, um animal, uma rolinha, um cordeiro, contar o seu pecado para o sacerdote, e o sacerdote fazer o sacrifício daquele animal, e chegar e aspergir o sangue daquele animal, aleluia, ali no altar, e fazer a oração para aquela pessoa, para ele receber perdão de pecado, dos pecados dele que tinha cometido, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão, perdão dos pecados. Mas Jesus, ele veio como Cordeiro Santo. Vimos que quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, que apóstolo Jesus disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio como Cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado, para morrer na cruz do Calvário, porque quem morria antes era o Cordeiro, era o animal, aleluia, que era sacrificado. Mas Jesus veio para morrer em nosso lugar, se oferecendo como Cordeiro Santo imaculado. Sem derramamento de sangue não há perdão, aleluia, dos nossos pecados, aleluia. Mas agora em que Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, está vendo? De dois povos Ele fez um só na sua carne. Dois povos, os gentios, nós brasileiros, e os judeus, fez um só povo, que é a igreja do Senhor na face da terra. Aleluia, louvado e exaltado o nome do Senhor, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, na sua carga, no seu corpo, derrubou a parede da separação que estava no meio, e a inimizade. Nós vimos que quando Jesus chegou ali naquele poço, meio-dia, e aquela mulher samaritana foi ali tirar água naquele poço, ela apareceu ali, encontrou Jesus, porque os seus discípulos tinham ido na cidade comprar alimento. Aí Jesus pediu água àquela mulher. Aí a mulher admirou e disse para Jesus: o Senhor, que é judeu, pede a mim de beber água, que sou uma mulher samaritana? Nem um copo de água um samaritano ou os judeus podia servir o outro, por causa da inimizade que existia entre o samaritano e o povo judeus. Quem era o povo samaritano, irmão Moisés? Quando a Babilônia invadiu Israel, ele levava famílias nobres como Daniel, né, irmãos? Mesaque, Ananias, para a Babilônia. Levava pessoas que tinham profissões para trabalhar lá no palácio dele, ou trabalhar
carpinteiro com uma profissão, como escravo, mas deixava aquele povo humilde ali em Israel. E quando eles invadiam outros países, que trazia prisioneiro lá para a Babilônia, eles enviavam lá para Israel. E quando aquele povo chegava ali, se misturou com o povo de Israel, casou-se com povos estranhos e formou o povo samaritano, mistura de sangue a judeu com outra nação. Porque Deus disse para Moisés: quando vocês chegarem naquela terra, aleluia, eu prometi a vocês, vocês não vão se casar com pessoas estrangeiras, vocês têm que casar com os seus próprios conterrâneos, mesmo sangue. Mas o povo de Israel desobedecia e casava com estrangeiro e formou o povo samaritano. Então Jesus, ele teve que passar ali por Samaria. E diz os historiadores que tinha um caminho por fora, que os judeus não passavam dentro de Samaria. Mas Jesus, naquele dia que ele veio fazer a paz com ambos os povos, ele passou por Samaria e encontrou ali aquela mulher samaritana, naquele poço, aleluia. E ele bebeu água daquele poço junto com aquela mulher e pregou para aquela mulher, e aquela mulher foi salva. Louvado, exaltado é o nome de Jesus. Então Jesus veio trazer paz, quebrar a parede que existia, aleluia, entre um povo e outro povo, como essa parede que separava os povos judeus, aleluia, com o povo de outra nação. Glórias a Deus, aleluia. Derrubou a parede da separação que estava no meio da inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos de forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Aleluia. A lei, o ensinamento dos mandamentos, aleluia, cerimoniais, né, irmãos? Cerimoniais, que como eu falei para vocês, que o sacerdote precisava matar um animal, sacrificar aquele animalzinho ali no altar, aleluia, pegar o sangue e aspergir ali no altar. Tinha dois altares, um altar que queimava a gordura lá de fora, e um altar que estava lá dentro do santuário, que trazia o sangue e aspergia sobre as pontas do altar, e ali queimava o incenso, e o sacerdote fazia a oração para que Deus perdoasse o pecado daquele homem ou daquela mulher. A Bíblia nos fala sobre o dia da expiação. Não sei se o irmão ouviu falar sobre o dia da expiação. E dia da expiação se diz uma vez no ano, o dia da expiação. Aleluia! Toda a nação de Israel, todo ano, era obrigado a ir para a capital Jerusalém. E aquele povo ali ficava em frente do templo, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no santíssimo lugar para fazer expiação para o povo de Israel. E calabachaia, porque o santuário tinha uma divisão, como isso aqui, o santuário e onde o sacerdote ficava, e tinha um véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Nesse santíssimo lugar aqui, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E a Bíblia diz que tinha uma cortina, 9 metros de altura, 9 de largura, a espessura de mão do homem. E ninguém podia entrar naquele lugar ali, porque ali estava a Arca da Aliança, onde Deus se manifestava na Arca da Aliança entre os querubins. A glória de Deus se manifestava naquele lugar. E quem entrasse ali morreria fulminado. E o sacerdote de ano em ano, ele tinha que orar pelo povo de Israel, por toda aquela nação. E ele trazia ali o cordeiro, fazia sacrifício por ele e a família dele, para Deus perdoar os pecados dele, e ele entrava naquele lugar. Voltava de novo, matava outro animal para o povo de Israel, oferecia em sacrifício, pegava 2 bodes, aleluia, o bode do sacrifício e o bode emissário. O bode do sacrifício, ele orava ele matava aquele bode e trazia a gordura para queimar no altar, e o sangue aspergido cá na Arca da Aliança,
E pegava o outro bode, orava na cabeça do bode, e alguém levava aquele bode para o deserto, para aquele bode levar o pecado do povo do deserto. Aquele bode morria lá no deserto. Uma vez por ano, aleluia, tinha esta festa lá em Israel, aleluia. Mas a Bíblia nos diz que quando Jesus estava ali na cruz, disse: Senhor, tudo está consumado. O véu do santuário se rasgou de cima a baixo, e o sacerdote, 3 horas da tarde, que estava lá orando no santuário, viu o véu se rasgar. O véu se rasgou, não precisa mais de santíssimo lugar, não precisa de um sacerdote. Nós temos a intrepidez, a ousadia de entrar no santo do santo pelo sangue de Jesus, aleluia. Você pode orar diretamente ao Senhor, aleluia, porque Ele está lá à destra do Pai, como sumo sacerdote eterno, intercedendo pela igreja. Glórias a Deus. Então, são ensinamentos que a gente tem que aprender da palavra de Deus, aleluia. Tem um hino que o véu do santuário, já viu? Como é, irmão? Dá uma atençãozinha aí. Foi rasgado, né? Não tem? Tem um hino bonito, né? Que o véu foi rasgado. Se o véu rasgado, não precisa que o sumo sacerdote faça mais expiação por ninguém, porque Jesus Cristo é o nosso Cordeiro, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele também é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso advogado, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Está vendo? Longe, o Brasil não existia ainda, mas essa paz veio para nós, através do Evangelho. Através de Jesus Cristo veio a paz para nós, veio a salvação para o povo brasileiro, veio a salvação para a minha família. Eu estava olhando aqui e eu estava assim meditando, 10 pessoas da minha família aqui, todo mundo no céu, vai ser uma bênção. Ô glória. Ainda tem os que ficam lá em Jaguaquara, ainda a parte, a família, né? E nós estaremos ali no céu um dia. Que maravilha, todos nós aqui no céu, né? Todos nós no céu, porque nós cremos em Jesus como nosso Salvador. O crente mais fraco é mais forte que todos os demônios no inferno, irmãos. Eu estou fraco. Não, quem está fraco é Satanás, já está condenado. Falta você se levantar com coragem, com fé, para louvar, para cantar, para vir dar testemunho, para você ler um versículo, você pregar, para desenvolver dentro da igreja. Aleluia, louvado e exaltado o nome do Senhor. Não ficar só sentado no banco, porque quando chegar lá, Jesus vai cobrar de nós. Vai, tuas obras lá foi como, minha filha, meu filho? Aí Jesus vai lá ver, não foi palha, aí pegou fogo, queimou, deteriorou. Foi ouro também pega fogo, derreteu também, né? Aí não vai receber galardão, e os outros lá que fez a obra cheia de galardão. Que maravilha, né? Eu quero apenas ser salvo, eu não quero ser galardão. Oh, Jesus, já está bom demais para mim, mas a Bíblia nos ensina sobre isso, viu? Aleluia. Quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Aleluia. Muitos pregadores pregam por aí que quando você foi batizar o Espírito. Não, receber o Espírito Santo é diferente do batismo com o Espírito Santo. Glórias a Deus. Então todo ímpio, todos que aceitam Jesus, ele recebe o Espírito Santo da verdade, que o mundo pode receber, porque não vê, não crê, mas que habita em vós e que mora em vós. Jesus, eu vou para os céus e vou enviar o Espírito Santo da verdade para habitar em vocês. Quem habita no crente é o Espírito Santo. Isso que eu estou ensinando para vocês aqui é o Espírito Santo que está me conduzindo nessa palavra. Eu posso pegar isso aqui, eu posso pegar esse texto bíblico e tapar a boca de qualquer político que não é cristão, que não vai saber discernir nada aqui, porque não tem o Espírito Santo. Mas que nós temos o Espírito Santo sabendo discernir a palavra de Deus e compreender a palavra do Senhor. Que eles vão até duvidar o que eu estou ensinando aqui, mas você não duvida que tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso professor, e não precisa que ninguém nos ensine, porque temos o Espírito Santo em nossas vidas. Então, quando o crente aceita Jesus, ele tem o Espírito Santo. E eu passei por uma experiência muito grande ali, quando eu estava ali
na frente daquela obra missionária ali na Casca. E aí a irmã de irmão João veio de São Paulo para o sepulcro do pai. E ela é feiticeira, era feiticeira. Ela tinha um santo de candomblé muito grande em São Paulo. Aleluia. E então ela foi convidada pelo irmão João para ir para a igreja naquela noite. E ela foi para a igreja. E ali eu preguei a palavra do Senhor. E quando eu fiz o apelo para ela, ela levantou e disse: eu recebi agora o Espírito Santo dentro de mim. Rapaz, o Espírito Santo está dentro de uma feiticeira, de uma candomblezeira famosa. Como ela sabia que foi o Espírito Santo? Porque ela sabia discernir que dentro dela tinha espíritos malignos, que ela adorava Satanás. Aí nós chamamos ela à frente, ela veio, nós oramos, ela não caiu por terra, porque Deus deu a função para nós de orar e se manifestar o demônio. E ela foi liberta naquele momento, porque ela recebeu com o coração aberto aquela palavra e o Espírito Santo dizendo: eu tenho essa experiência. Aí nós conversamos com ela, irmão Valdeci, você mora junto de alguma igreja lá em São Paulo, na sua rua? Eles moram. Que igreja é? A igreja Assembleia de Deus e a igreja Deus e Amor. A irmã Valdeci fez uma carta, deu para ela entregar ao pastor da Assembleia de Deus na rua dela, no bairro dela. Ela entregou essa carta lá, o pastor aceitou ela como cristã e o centro de macumbaria virou um ponto de congregação. E calabaxalabacalabalaia, aleluia, louvado, exaltado é o nome de Jesus para todos sempre. E muitas vezes eu estava falando com o irmão que nós precisamos de orar pelo Espírito Santo. Nós temos que orar: Espírito Santo, me ensina a conhecer a tua palavra. Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irmãos. Nas nossas orações, que intercede é o Espírito Santo. Quando você fazer uma oração, você não vem com a oração decorada de casa, não, senão é uma reza. No momento que o irmão manda orar, você ora, porque o Espírito Santo é que lhe ensina como orar. E eu passei por essa experiência também na oração. Nós orávamos muito, irmão Valdir, nós já tínhamos um ponto de congregação de orar, nós orávamos várias horas por dia. Cheguei a orar 4 horas de joelho, uma vez dentro da igreja, e quando você ora, você não pode repetir as palavras, você não torna uma reza. Para orar 4 horas seguidas, de joelho, sem repetir a palavra, tem que estar exercitado na oração. E nós orávamos numa casa, na fazenda, voltava, tinha um ponto, a Netilma, nós orávamos, e quando eu cheguei para ele, comecei a orar, que quando eu pensava naquela frase, aí vinha aquela frase, aquele português lindo, será mesmo? E que coisa gostosa, só orei uma vez assim. O Espírito Santo intercedeu nas minhas palavras. Eu pensava: Deus abençoa, né? Mas não era essa frase assim, não. Era um português tão lindo que eu não sei explicar como saía, fluía dos meus lábios aquela palavra. Aí eu entendi por que Paulo escreveu essa carta, porque o Espírito Santo colocava as frases na boca de Paulo para escrever, irmãos. O Espírito Santo, aleluia, glórias a Deus, porque por meio dele, ambos tendo acesso ao Pai em um só Espírito. Como eu falei agora, nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Não precisa de sumo sacerdote terreno, aleluia, para nós termos acesso a Deus, porque Jesus Cristo está lá no céu, à destra do Pai, intercedendo, aleluia, por nós, como sumo sacerdote eterno. Quando a gente faz um pecadinho, alguma coisa, está Jesus lá no trono, e nós, ó Pai, me perdoa em nome de Jesus. Aí Jesus disse: ó Pai, perdoa teu servo lá, que ele é fraquinho. Eu quero um intercessor. Por exemplo, você vota para um vereador, mas não conhece o prefeito. Mas você quer receber alguma coisa da prefeitura, você vai ao vereador. O vereador lhe apresenta a prefeito, o prefeito, e o prefeito ouve, né, aquele pedido daquele vereador, de alguém que foi interceder por vocês. É assim. Então Jesus intercede por nós na presença do Pai. Aleluia. Assim vocês não são mais estrangeiros, está vendo? E peregrinos, mas concidadãos do santo e membros da família de Deus. Paz do Senhor, irmão, é bíblico. Dá paz do Senhor para o outro, irmão. Passar na rua, paz do Senhor, meu irmão. Paz
assim, ó, minha irmã, os crentes já estão passando todo duro, não dá nem para do Senhor. Mas nós somos da família de Deus aqui, ó. Vocês são da família espiritual minha e da família da carne minha. Nós somos toda a família de Deus aqui, ó. Que a Bíblia nos diz aqui, ó. Assim vocês não são mais estrangeiros, peregrinos, aquele que não tem morada certa, fixa, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos co-herdeiros de Cristo, herdeiro de Deus. Aleluia. Tudo que Jesus herdou do Pai, nós herdamos também. Jesus é o filho primogênito do Pai, e nós somos irmãos de Jesus. Nós éramos inimigos de Deus, mas através de Jesus nós reconciliamos com o Pai e passamos a ser filhos de Deus e podemos clamar a Ele, Abá, Pai, Paizinho querido. A Bíblia nos ensina isso lá em... Meio cumprido o tempo, tá? Tá? Todo mundo teve? Quem está casado agora? Eu vou ler aqui esse texto aqui, viu? Esse versículo vocês entenderem o que a palavra de Deus diz. Eu vou apenas ler. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. O espírito aqui está escrito com letra maiúscula, o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abá, Pai. Esse Abá está escrito em outra língua, né? Aramaica. Abá quer dizer pai, paizinho querido. Então Deus é o nosso paizinho querido. Então nós podemos tratar Deus como nosso pai, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, como está nos relatando aqui a palavra de Deus. E o próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo, se com Ele sofreremos, para que também com Ele sejamos glorificados. E calabaxalabacanamanaia, louvado, exaltado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Nós somos co-herdeiros de Cristo, irmão de Jesus, filho do Pai. Quando recebemos Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. E muita gente está pregando por aí que quando a pessoa morre não vai para o paraíso, não. É um sopro. Pregando já disse, você prega isso aí. Prega isso aí. Mas o Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Eu sou filho de Deus. E aí? Como é que fica agora essa explicação? O Espírito dentro de nós é o nosso homem interior. A Bíblia diz que o nosso homem interior se renova dia a dia, mas o nosso homem exterior se corrompe, que é a nossa carne. Mas o homem interior se renova dia a dia, porque o Espírito de Deus, aleluia, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos receber um corpo incorruptível, igual ao corpo de Jesus. Aleluia, quando Ele vier em glória para buscar a sua amada igreja. Jesus, quando morreu, Ele recebeu um corpo glorificado. Aleluia, aparecia e desaparecia, sumia. Nosso corpo vai ser assim, como o corpo do anjo. Oh, aleluia. Vou terminar aqui esse texto bíblico tão maravilhoso, né, irmãos? Tão maravilhoso. Aleluia. Louvado, exaltado é o nome de Jesus. Foi Jesus que eu deixei aqui. Eu deixei aqui nessa página. Aleluia. Família de Deus, edificado sobre da família, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos.
sobre ensinamentos dos apóstolos. Nós temos que seguir, irmão, os ensinamentos dos profetas dos apóstolos. Minha profetisa é White. Os livros dela é comparado com a Bíblia. Ela teve muitas revelações. Ela é uma mulher sábia. Falsa doutrina, colocando a mulher no lugar dos apóstolos e dos profetas de Jesus. Paulo chegou a escrever aos Gálatas: se alguém vos pregar o teu evangelho, daquele que eu vos preguei, vindo um anjo do céu e ensinar e pregar o teu evangelho, seja anátema, seja esse evangelho maldito, que está colocando a mulher no lugar dos profetas, os livros da mulher no lugar da Bíblia. Falsa profetisa. Aleluia, porque nós estamos alicerçados nos ensinamentos e edificados sobre os fundamentos dos apóstolos. O que é fundamento, irmão Moisés? Quando você vai construir uma casa, primeiramente você faz o quê? Você põe as colunas, você põe um alicerce para a casa resistir à tempestade. Então nós temos que estar edificados no ensinamento da palavra de Deus. Se alguém chegar na sua casa, testemunho não vai, tem gente que recebe em casa, testemunho que não vai perceber estudo dele, que não acredita em Jesus. Eu digo: entra, meu amigo, eu vou agora dar uma lição de Bíblia, ele escolhe. Ele vem pregar para mim, eu tenho que pregar para ele, irmão. Eu já preguei para testemunho de Jó, prego para adventista, porque não está fundado e alicerçado na palavra do Senhor, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O que é pedra angular, irmão Moisés? É a pedra, aquele bloco que eu coloco na esquina dessa parede e punho, aleluia, esquadro, para esquadrejar esse canto aqui, para ficar o canto de lá igual o cantinho daqui certinho, com esse cantinho daqui com o cantinho de lá, a pedra angular. Então Jesus é a pedra angular. Quem confia nele jamais será envergonhado, escreveu apóstolo Pedro, pai de Pedro. Aleluia. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado, está vendo? Bem ajustado, a parede bem ajustada, com esquadro, com prumo, com a linha. Ela não vai ficar torta, né? Vai ficar certinha. Quando botar a cerâmica, bate a cerâmica de fora a fora, certinha. Ela é exigente, né? Dona Regina. Porque mulher, ela não entende disso aí, não. Mas diz piso aqui. Olha, tá com defeito aquilo ali. Mas o defeito ela não sabe, não, da parede. Não entende o fundamento. Mas entende isso aqui. Então tem que fazer direitinho o esquadro, que quando botar a cerâmica, a irmã Regina não fica botando defeito. Quer perder esse porco? Rapaz, essa cerâmica ficou torta. Então Jesus Cristo é o quê? É a pedra angular. Nós temos que crer em Jesus. Nós não temos que crer no pastor que escreveu tal livro, mas sim em Jesus. O que está escrito na palavra do Senhor, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. A Bíblia explica, a própria Bíblia. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se alguém adulterar com alguém, destruir o corpo. Se eu deitar com outra mulher, eu estou num pecado terrível, porque aí sai o Espírito Santo e entra em mim o Espírito Satânico. Então esse corpo que eu deitei com outra mulher prostituta se tornou um prostituto. E quem está dizendo aqui que o nosso corpo é templo de morada do Espírito Santo. Aleluia. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Outro quem? Os judeus e povo de toda a nação do mundo que segue o Evangelho e a palavra de Deus
são templo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Está vendo aí? Boa, o homem é sabido, né? Paz. Pessoas que, como Moisés, assim, eu estou trilhando o caminho ainda tenho muito que aprender ainda também, né? Tá vendo aí? Você hoje teve a oportunidade de entender a Bíblia, um resumo do que é a sua vida. Você já aprendeu hoje com o pastor Moisés, desde lá do início, as promessas, porquê, né, das promessas, porquê da circuncisão, porquê da separação. Você hoje entendeu. Quem é que entende sobre senha, por exemplo, senha? Hoje Daita vai querer a senha para entrar na conta. Sem a senha você não acessa nada. A senha é o Espírito Santo hoje, sabia? E eu abro o olho de vocês aqui. Hoje estou pegando o pé de vocês. Eu abro o olho de vocês aqui. Vocês 4 entrarão na faculdade. E se vocês não tiverem a senha, vocês se perderão. Sabe por quê? Porque as pessoas que irão combater o que vocês aprenderam, elas virão com argumentos. Por exemplo, hoje o pastor falou sobre a política. Ele trouxe alguns pontos, mas a pessoa que não tem a senha, que é o Espírito Santo, ele agora começa a levar para o lado político. Ele não consegue compreender que o cristão, ele é defensor da palavra pura. Então as pessoas hoje levam logo para o pessoal. Mas se você tiver a senha, que é o Espírito Santo, eu digo aqui para a Liz, para a Maria, já farei para a Raquel e falo também hoje para a Liz, vocês vão entrar na faculdade. E eu fiquei feliz, porque o pastor Moisés trouxe algo que eu queria dizer no final deste culto. Aí quando ele falou, eu fiquei ali feliz. Sabe por quê? Eu tenho uma notícia para dar a vocês, não sei se vocês pegaram, mas vocês têm algo tão precioso dentro de vocês que o mundo não pode receber, que é o Espírito Santo de Deus. Você sabe a importância disso? No passado, Deus fez o seu papel aqui, e aí veio Jesus e cumpriu também o seu papel. Aí antes dele ir para o céu, os discípulos começaram a ficar tristes e preocupados. Aí ele disse: olha, não fiquem preocupados, porque eu não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas vou deixar com vocês enviar o Espírito Consolador, que o mundo não pode receber. E ele vos fará lembrar tudo que eu vos ensinei. O que é que eu quero dizer isso aqui? Quando você chegar na faculdade, que qualquer atribulado vier falar algo para vocês da Bíblia Sagrada, que você entendeu, ouviu do seu avô diferente, de sua mãe, de seu pai, do seu pastor diferente, você agora tem que parar. Se aquilo te chamou a sua atenção, pare. E agora você vai consultar o Espírito Santo. E lembre-se, você vai analisar, essa pessoa é cristã? Essa pessoa serve a Deus? Porque o mundo não pode receber o Espírito Santo. E aquelas coisas que Jesus deixou escrita, por mais amorosa que seja uma pessoa, por mais educada que seja uma pessoa, por mais que ela tenha, sabe, uma palavra bonita, ela não poderá anular. Falamos hoje do mar. O mar só vai até ali e ele volta. Estava conversando com o Moisésinho hoje sobre o buraco negro. Fiquei impressionado. Meu Deus, esse menino vai dominar o mundo.
Ele falando sobre buraco negro, coisa que eu vim aprender agora depois de velho. Ele fica atento a tudo, ele falando ali sobre buraco negro, como é que funciona, e eu fiquei, rapaz. Tudo isso estabelecido por Deus. Por mais que o cientista tente, ele nunca mudará isso. Por mais que as pessoas tentem, não mudará a essência da palavra. E se você tiver o Espírito Santo, acessá-lo, que está dentro de você, ninguém enganará você. Você não precisa brigar com ninguém, você não precisa criar confusão com ninguém, você só precisa saber quem você é. Vamos ler aqui comigo. Porque de quê? Seja livre. Você é livre. Você não recebeu o espírito para vos ao temor, mas o espírito pelo qual Abba, Pai. O espírito que está em você, o Espírito Santo, não é um espírito de escravidão. Aquela canção, Abba, eu pertenço a ti, és a minha realidade. Clame Abba, filhos, clame Abba, porque você não é mais escravo. Você não é mais escravo do medo, do pecado e do medo. Você agora tem o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Quem é o mundo? É aquele seu amigo bom, generoso, mas que não tem Jesus Cristo. Ele não é a sua referência. Você agora, através do Espírito Santo que está em você, você vai levar essa mesma paz para ele, para que ele também receba o Espírito Santo. Mas ele não é a tua referência. Pastores fora do Evangelho não é a tua referência. A tua referência é Jesus Cristo. Amém? Então guardem isso. Vamos colocar de pé. Dai, ela sempre fala comigo coisas assim, né? Quando eu estava buscando uma esposa, eu queria alguém crente, alguém que não necessitasse eu de estar evangelizando. E aí o pastor dela foi Moisés. Ela sempre fala, meu pai ensinou isso, meu pai falava isso, meu pai aquilo, meu pai aquilo outro, né? Então a live desse culto está gravada. Eu gosto de gravar momentos, eu gosto de, sabe? E dizer a vocês que Deus está no controle de todas as coisas. E dizer que o culto terminou mais tarde porque de vocês mesmos. Amém? Mas Leide falou que a gente poderia ir até meia-noite, então está cedo ainda, né? Ore pelo ministério Be Livre. Ore para que Deus mande alguém com a voz bonita igual a de Lore, assim, para cantar aqui com a gente. Maria, só as cantoras afinadas aí. As missionárias, assim como Liz. Para que Deus enche essa igreja de jovens talentosos. Parceira para Raquel dançar aqui também. A missionária também, Raquel prega, que é uma beleza. Só tem que corre. Mas na hora que Deus vai lhe pegar. Fica com medo já. Regina tá crente, viu, rapaz? Glória a Deus. Regina ontem estava demais, viu? Os irmãos aqui querendo dar uma desperta de Regina, botando todo mundo no seu lugar através da palavra de Deus. O povo sabia também, Moisés fica ensinando, né, Moisés? Amém? Vamos orar. A gente vai na praça, vai? Vamos lá. Quem estiver cansado, deixa em casa, tá bom? A senhora que tem que ir. Vamos lá. Maravilhoso Deus eterno. Deixa eu só, peraí. Rapaz, se Moisés fizesse um apelo hoje, eu aceitava Jesus de novo. Se ele faz um apelo, eu levantava as mãos para aceitar Jesus. Amém? Maravilhoso Deus, eterno e bendito Pai.
Te agradeço, Senhor, por esta palavra. Eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, que Tu possa tomar conta do nosso ser, da nossa mente, do nosso espírito. Leva-nos em paz, em segurança, ao passarmos pelas portas, que as palavras que foram ministradas ao nosso coração não sejam retiradas pelos espíritos roubadores de palavra, mas que Teu Espírito Santo cele elas dentro da nossa mente, para que haja frutos, para que haja crescimento, para que através dessas palavras possamos, Senhor, trilhar o caminho, não o caminho da escravidão, mas o caminho da liberdade, e que possamos reconhecer que somos filhos e somos adotados pelo Senhor Jesus, e que podemos clamar: Abba, Pai. Espírito Santo de Deus, conduz em direção a Tua morada eterna, que possamos alcançar o prêmio da salvação. Senhor, olha para cada um de nós e nos guarda, em nome de Jesus, amém. Levante sua mão assim. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus recaia sobre sua vida, e você diz amém. Aplauda ao Senhor. A paz do Senhor. E você que nos assiste pela internet, compartilhe esse vídeo.